Como cuidar de alguém com dispraxia? Dispraxia é uma deficiência em que, apesar de não haver deficiência física, o cérebro da pessoa tem dificuldade para planejar os movimentos. Como resultado, eles podem ser desajeitados, têm dificuldade em iniciar ou parar o movimento, têm falta de equilíbrio, e ou luta com o aprendizado de novas habilidades motoras. Nunca fazer o divertimento deles, e não toleram os outros fazê-lo. Os sintomas de dispraxia. Sintomas de dispraxia podem variar de acordo com a idade da criança. Com isso em mente, vamos olhar para cada idade individualmente a seguir. Muito a primeira infância. A criança pode demorar mais tempo do que outras crianças para sentar, rastejar, andar, falar, ficar de pé, penico ser treinado, sair de fraldas, construir vocabulário. A primeira infância. Mais tarde, as seguintes dificuldades podem se tornar aparentes. Problemas executando movimentos sutis, como amarrar cadarços, fazendo-se os botões e fechos, usando talheres, caligrafia. Muitos terão dificuldades em conseguir. Problemas que realizam movimentos playground, como saltar, jogando amarelinha, pegando uma bola, chutando uma bola, pulando e saltando. Problemas com movimentos de sala de aula, tais como o uso de tesoura, coloração, desenho, jogar jogos de quebra-cabeças. Problemas de processamento de pensamentos. Dificuldades de concentração. As crianças com dispraxia comumente acham que é difícil se concentrar em uma coisa por muito tempo. A criança encontra-se mais difícil do que outras crianças para participar em jogos de recreio. A criança vai incomodar mais do que as outras crianças. Alguns acham difícil subir e descer escadas. A maior tendência para bater nas coisas, a cair, e cair as coisas. Dificuldade em aprender novas habilidades, enquanto outras crianças podem fazer isso automaticamente. Uma criança com dispraxia leva mais tempo. Incentivo e prática ajuda enormemente. Histórias da escrita podem ser muito mais difícil para uma criança com dispraxia, como se pode copiar de um quadro negro. O seguinte também são comuns na idade pré-escolar. Tem dificuldade para manter os amigos. Comportamento quando na companhia de outras pessoas pode parecer incomum. Hesita na maioria das ações, parece lento. Não segurar um lápis com uma boa aderência. Tais conceitos como dentro, para fora, na frente são difíceis de tratar automaticamente. Mais tarde na infância. Muitos dos desafios listados acima não melhorarem, ou fazê-lo muito ligeiramente. Tenta evitar esportes IP. Aprende bem uma base on e on, mas nem de longe tão bem na classe com outras crianças ao redor. Reage a todos os estímulos igualmente, não filtrar estímulos irrelevantes automaticamente. Matemática e escrita são difíceis. Gasta muito tempo recebendo o escrita feito. Não seguir as instruções. Não se lembra de instruções. É mal organizado. Sociais e sensoriais. Indivíduos com dispraxia podem ser extremamente sensíveis a gosto, a luz, toque e ao ruído. Também pode haver uma falta de consciência dos perigos potenciais. Muitas mudanças de experiência, humor e comportamento errático de exibição. Muitas vezes há uma tendência a levar as coisas literalmente. A criança pode ouvir, mas não entendo. Muitas crianças com dispraxia são intimidadas, especialmente na aula de ginástica, por causa de sua habilidade atlética pobres. Lembre-se que eles estão tentando o seu mais duro e que ficar apto é mais importante do que ser capaz de fazer um aro ou pegar uma bola. Quebrações em etapas. Em programas de artes marciais, eles quebram todos os movimentos em grande detalhe. Por exemplo, para um soco karate, você faz um punho com o polegar para fora e enrolado para que ele não fique fora,
começar a palma para cima por seu lado, estender o braço e torcer no final do movimento. Se você descobrir instruções igualmente detalhadas para coisas como amarrar os sapatos ou andar de bicicleta, o que torna muito mais fácil para a criança com dispraxia para aprender a fazer essas atividades. Continue a praticar. Comece-los fora, fazendo o movimento em movimentos lentos, para que eles tenham tempo para pensar através de todas as etapas e, em seguida, tê-los gradualmente acelerar, enquanto ainda certificando-se de que estão fazendo o movimento certo. Ensiná-los a cair. Muitas crianças com dispraxia caem frequentemente devido à falta de equilíbrio e coordenação. Consulte a página sobre como a cair de forma segura e praticar esta habilidade com a criança até que eles possam fazê-lo. Isso poderia evitar uma lesão grave se eles perdem o equilíbrio, especialmente no gelo. Ensiná-los a cair. Muitas crianças com dispraxia caem frequentemente devido à falta de equilíbrio e coordenação. Consulte a página sobre como a cair de forma segura e praticar esta habilidade com a criança até que eles possam fazê-lo. Isso poderia evitar uma lesão grave se eles perdem o equilíbrio, especialmente no gelo. Olhe para os seus outros pontos fortes e fracos. Dispraxia, muitas vezes vai junto com diferenças de aprendizagem, como o autismo, dificuldade de aprendizagem não verbal, e ADHD. Estes podem causar dificuldade com interação social, matemática e prestando atenção, e estas questões precisam ser tratadas separadamente. Ajudá-los a escrever. Crianças, ou mesmo adultos, com dispraxia, muitas vezes, têm escrito problemas, ortografia e fazendo suas palavras puro para que outras pessoas possam entendê-la. Em outras palavras, eles geralmente têm caligrafia ruim. Não basta escová-lo, ajudá-los, estar com eles e praticando sua caligrafia para torná-lo melhor. Na escola, pode ser mais fácil de usar um laptop e digite o seu trabalho em seu lugar. Verifique se a escola do seu filho vai fornecer um laptop ou permitir que você traga o seu próprio em. Eles podem enviar e-mail ao professor qualquer lição de casa se eles precisam. Examine processamento sensorial. Muitas vezes, dispraxia pode ser um efeito de integração sensorial disfunção, uma condição na qual o cérebro tem dificuldade em fazer sentido de informações sensoriais. Se o feedback que recebem de seus corpos, tátil, equilíbrio e a propriocepção, é pobre, então a sua coordenação também será pobre. A terapia ocupacional pode ajudar com problemas de processamento sensorial. Confira funções executivas. As funções executivas são a capacidade de planejar e regular o comportamento, como inibir impulsos, mantendo-o organizado, e controlar a quantidade de esforço que colocou em uma tarefa. Dado que há muitas das mesmas regiões do cérebro controlar tanto a coordenação motora e funções executivas, é comum que os problemas com uma área para ir junto com a outra área. Disfunção executiva pode ser especialmente frustrante porque parece que a criança está desmotivado ou preguiçoso quando eles são realmente capazes de fazer o que se espera deles.